Vou puxar o Jamboard aqui para vocês, para a gente poder... Se precisar, ele já está pronto aqui. Beleza? Então, boa noite de novo, né? Para todos e todas vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidem. E a nossa aula agora chega no tópico 5 do curso, é a metade do curso. Está passando como um sopro, né? Mas a gente chegou na metade do curso. O conteúdo da avaliação, no final eu converso com vocês sobre avaliação, vem até aqui, né? O que nós, agora, nesse tópico 5, conversamos, né? Tentar manter o máximo possível da rotina normal, né? Porque, no fundo, eu estou conversando com vocês remotamente e, em vasta medida, sem ser efetivamente ao vivo, né? De maneira assíncrona. Mas nós conversamos no vídeo da aula 5 sobre o modelo completo de uma economia com governo mais fechada, modelo completo de determinação do produto no curto prazo. Como é que esse modelo é estruturado? Ele é estruturado em termos de um mercado, tá, de bens, aqui chamamos mercado, relação, equação, tá, IS, e um modelo, tá, que dá conta do mercado monetário e financeiro, que é o modelo LM, tudo bem? IS, eu já falei com vocês, significa I de investimento, S de poupança, tá? Savings, tá? Então, I é mais fácil porque I já é investimento de imediato. S vem de savings, que é poupança em inglês. O IS, né, o modelo IS, ou a curva IS, a relação IS, dá conta para a gente do equilíbrio no mercado de bens. O outro mercado, monetário e financeiro, que é especificado pela relação ou pela curva, tá? Ou, se eu falar para vocês, o mercado LM, L quer dizer liquidity, ou seja, demanda por liquidez, demanda por moeda, e M quer dizer oferta de moeda, tá? Esse mercado mostra como é que se dá o equilíbrio no mercado monetário e financeiro, e nele se define a taxa de juros. Tudo bem? Quando esses dois mercados se juntam, ISLM, a gente tem a definição, tá, do que são produto, renda e dispêndio e taxa de juros na economia. Tudo bem? Então, a gente veio super pausadamente conversando sobre essas coisas. Eu sei que eu estou falando pausadamente pelo meu lado, pelo lado de vocês, alunos e alunas, eu imagino que tenha sido aí um monte de conteúdo, porque eu sei que vocês não fazem só macro 1, tá? Mas aqui na disciplina especificamente, a gente veio com cada pecinha do quebra-cabeça se montando, e agora o quadro fica relativamente completo. Tudo bem? Então, professor, é isso, agora é com você. Diga, Luana. Você falou produto, renda, dispêndio e... A taxa de juros. Tá. É que eu tô meio atrasada na sua matéria. Tá, não tem problema, tá? Então, quando a gente está nesse tal mercado ISLM, tá? Ou mercado não, modelo ISLM, Luana, nós estamos o tempo todo definindo na economia o produto, e a coisa que talvez eu mais tenha dito para vocês aqui desde o começo é que quando a gente define o produto, a gente define a renda e a gente define o dispêndio. Eu chamo muito de dispêndio porque eu sou um quase dinossauro em termos de economia. Hoje em dia se chama de demanda, tá? Mas quando eu estudei, quando eu pela primeira vez eu vi o modelo, tá, do produto, renda e dispêndio, a contabilidade social, as identidades macroeconômicas, a gente falava só produto, renda e dispêndio, então isso gravou na minha mente, mas pode ser produto, renda e despesa, ou produto, renda e demanda, tá? Isso daqui é definido no mercado de bens, tá? E quando esse mercado de bens se define, a gente tem alguma taxa de juros sendo definida no mercado monetário. Tá bom? Então, o ISLM sempre será o modelo que trará as posições, tá, de produto, renda e dispêndio e taxa de juros. Ou, da forma mais simbólica que a gente está estudando, né,
vai definir Y e I. Tudo bem? Então, vamos lá, perguntas. Ô, professor, Diga, fala, Luiz. eu estou sem câmera hoje, desculpa, Tem não abri. problema. Tem problema. Não sei se a minha dúvida é a mesma dos outros colegas, mas, assim, se pudesse, depois, com o tempo, fazer os deslocamentos no gráfico, Legal. dos gráficos, Boa. dá para visualizar melhor. Agora que juntou as duas, Aham. não sei se ficou muito claro os deslocamentos para cima e para baixo das curvas. Legal. Olha só. Luiz, só me responda uma coisa nisso. Deslocamento das curvas ou deslocamento nas curvas? Nas curvas, né? Porque elas... Nas curvas, tá. É. Tá bom. Então, olha só. Vamos lá, tá? Esse ponto é ótimo porque ele é uma grande síntese do modelo. Eu vou projetar para vocês, tá bem? Ô, professor, Diga, Arthur. eu tive uma dúvida que talvez você possa, no meio da explicação, já responder, mas era do deslocamento das curvas. Tá bom, maravilha. Só quando você comentou do deslocamento das curvas, você falou que tinha alguns fatores externos que poderia deslocar a curva IS. Perfeito. E um deles foi o gasto do governo. Eu queria que comentasse mais, assim, tipo, se é qualquer gasto do governo, como que esse gasto do governo vai deslocar a curva, alguma coisa assim, que eu fiquei meio em dúvida com isso, entendeu? Tá bom. Legal, maravilha. Vamos lá, assim, dá para a gente falar dessas duas coisas de imediato, tudo bem? Então, deixa... Tá. Olha só, deixa eu pegar a caneta que é mais visível para vocês, tá? Então, vejam só, nós temos aqui a curva, tá? O diagrama, né, que vai representar o que é o ISLM. Como é que a gente sabe que a gente está no mundo, tá, do ISLM? Tá? A gente sabe porque, ao invés de eu ter aqui produto e demanda e ter no eixo horizontal, tá, renda, eu tenho no eixo vertical a taxa de juros não é o mercado de bens, e eu tenho aqui no eixo horizontal, tá, a renda, o produto, o dispêndio, que não está no mercado LM, tudo bem? Então, com isso daqui, já fica, vocês, ao baterem o olho, vocês percebem que nós temos duas determinações. Uma que está vindo, tá, do mercado monetário e financeiro, que vem lá do mundo do LM, tudo bem? E a gente, ao olhar aqui e ver, tá, que nós temos o produto contra uma taxa de juros, isso significa que aqui a gente tem, tá, o mercado de bens. Então, a gente está no mercado completo, tá? E nisso, as curvas que representam esse mercado completo são IS e LM, tá? Pois bem, o que é a função, tá, LM? A função LM, matematicamente, é o estoque real de moeda. A gente sabe que o nível de preços é dado, porque a gente está no curto prazo, em um modelo que é novo keynesiano, logo, no curto prazo, tá? A gente não tem variação de nível de preço, isso explica por que os novos keynesianos são keynesianos, porque Keynes dizia que no curto prazo, quem responde são as quantidades e não são os preços se movimentam, tá? Normalmente no médio prazo, tá? Então aqui tem a herança keynesiana, a gente tem, tá, o nível de transações da economia, cuja variável que aproxima é a própria renda, o próprio produto, e a gente tem o nível, tá, aqui, de, basicamente, daquilo que as pessoas escolhem colocar de moeda na forma de títulos públicos, de ativos financeiros. Tudo bem? Isso daqui é a função, tá, a LM. No que toca à função que vai definir o equilíbrio do mercado de bens, é a função IS, tá? E essa função IS equilibra lá no mercado de bens
produto com demanda. Então, a gente tem lá demanda, né, de uma economia com governo mais fechada, nós temos a renda menos a tributação, nós temos, eis a inovação do capítulo 5 em relação ao capítulo 3, a gente tem, tá, as variáveis que definem o investimento, isso daqui é o mais, tá? E nós temos, por fim, os gastos do governo, que foi a pergunta que veio do... Foi você, Arthur, que fez, né? E aqui eu consigo juntar a pergunta do Luiz com a pergunta do Arthur, tudo bem? Então, vejam só, né? Vamos fazer o movimento que vem de um aumento de gastos, tudo bem? Aqui encaixa a pergunta do Arthur. Quando o governo faz um aumento de gasto, ele vai deslocar qual das relações, qual das curvas? Bem, para a gente poder entender isso sem ser de forma decorada, que seja de forma decorada daqui um tempo na vida de vocês, não agora. Tá? Agora vamos fazer de uma forma compreensível. Veja, a gente tem aqui, tá, na função LM, gasto do governo? Não, não tem gasto do governo na função LM. E por que não tem gasto do governo na função LM? Tá? Porque, basicamente, o governo, ele, quando está fazendo gasto público, ele está fazendo um tipo de política que é a política fiscal. A parte da moeda, que é a economia monetária e financeira, tá, é a política monetária do governo. Tudo bem? Então, quando vocês olham a função LM e não há aqui gasto do governo, tá, isso significa que o impacto de um gasto do governo acontece lá no mercado de bens. Tá? Então, aqui eu vou fazer o primeiro comentário sobre a questão de qual é o gasto. Bem, Arthur, tá? Esse gasto feito pelo governo, Arthur e todos os colegas, todas as colegas, tá? Esse gasto, no modelo em que a gente está estudando, esse modelo sempre é, já falei isso para vocês algumas vezes, ele sempre é o mais simples possível. Ou seja, aqui não se define qual é o tipo de gasto, por exemplo, educação, saúde, ou se é investimento público, tá? Ou se é um gasto em saúde pública, em segurança, em gasto de defesa. Isso não... O modelo, ele é muito simples, ele só quer mostrar que qualquer forma de gasto de governo vai ter um impacto na economia, seja qual for a forma. Tudo bem? Então não tem uma especificação, não tem uma discriminação de qual é esse gasto. Beleza? Certo, entendi. Tudo bem? Então, assim, pode ser frustrante, tá? Mas o desenvolvimento do modelo ao longo do tempo, não aqui no curso de macroeconomia básica, mas você, por exemplo, se fosse fazer uma monografia em economia lidando com o setor público, aí você destrincharia isso mais, tudo bem? Mas aqui no nosso modelo é qualquer forma de dispêndio que o governo faça, beleza? Agora, vejamos, né? Aqui no modelo, tá, IS, a variável efetivamente explicativa desse modelo, qual é? A taxa de juros. Né? E a taxa de juros, a gente poderia ter percebido isso de outra forma. Como? O nosso diagrama relaciona quem? Taxa de juros com produto. A gente tem aqui o produto, né? E quem é que está explicando o movimento do produto em termos endógenos a ele? Em termos daquilo que é determinado na função, tá? É a taxa de juros. Tá? Isso daqui também é uma herança keynesiana. Por quê? Porque Keynes era o cara que dizia lá da relação entre taxa de juros, tá? Aqui eu vou colocar um versus, tudo bem? E esse versus aqui é só para ser didático. Então, Keynes foi o cara que chamou a atenção para que o investimento se relaciona, tá, inversamente com a taxa de juros. E a variação do investimento causa variação da renda na economia, o que é a mesma coisa de eu dizer que causa variação do produto na economia. Então, o que essa função IS está montando
é justamente, tá, quais serão os impactos que acontecerão no mercado de bens sempre que se alterar a taxa de juros. Mas veja, agora o que a gente está fazendo na economia é dando um choque, tá, no gasto do governo. O gasto do governo, vejamos, ele se relaciona positivamente com o produto. Então, se o gasto do governo entrou como variável na minha equação, tá, isso significa que ao fazer um movimento no gasto do governo, eu preciso ter um movimento lá no produto da economia. Tudo bem? Então, qual é o movimento que vai acontecer? Bem, gasto do governo é a variável explicativa do comportamento do produto? Não, tá? Gasto do governo é uma variável exógena, isto é, ela influencia o produto, tá? Mas ela não é a variável explicativa do comportamento do produto. A variável explicativa do comportamento do produto, tá, é a taxa de juros. Como é que eu represento isso graficamente? A representação gráfica disso vem, tá, com um movimento da curva. Tudo bem? Então, aqui eu paro a explicação, depois daqui eu vou chegar na pergunta do Luiz, mas eu estou explicando todo o processo, porque com isso, tá, eu já respondo também a pergunta do Arthur. Então, todos vocês e todas, vejam aqui, quando o gasto do governo aumenta, eu preciso ter um impacto no produto, tá? Agora, se quem faz a movimentação na curva IS é a taxa de juros, quando eu tenho um movimento de uma variável que impacta o produto, mas não é a variável explicativa, eu movimento a curva IS. Eu aumentei, não aumentei o gasto do governo, então antes eu tinha um produto que estava nessa posição, e se eu aumentei o gasto do governo, isso significa que o produto do país vai precisar aumentar. Logo, eu só conseguirei fazer o aumento do produto do país se eu expandir, tá, a curva IS. Vejam, o produto do país se ampliou. Por quê? Porque houve um aumento de gasto do governo, e esse aumento de gasto de governo significou o aumento do produto. Tá? Até aqui, tá tudo bem? Tudo bem? Tá, professor, só uma coisa. Então, sempre quando a variável for exógena, eu vou estar movimentando a curva, quando ela for explicativa, dentro da curva. Perfeito, tá? Então, eu tenho, inclusive, Diogo, e todos os colegas, né, uma forma, que é uma forma para ilustrar, tá? Isso daqui é uma ilustração para vocês. Como é que a gente explica isso? Bem, na curva IS, né, que é a que a gente acabou de falar, a gente está definindo o produto e ele é função de quem? Da taxa de juros, tudo bem? Mas a gente tem outras variáveis que fazem com que a renda, o produto de um país, se movimente. Como é que a gente escreve isso? Assim, ó. A taxa de juros é a variável explicativa, e vocês colocam uma barra vertical, que vai significar o quê? Dado determinados elementos. Quais são? GT, política fiscal, tá? E aqui, propensão marginal a consumir. Luana, eu sei que ficou difícil de enxergar, tá? O que isso daqui está simplificando? Isso daqui eu vou trazer para cá, tá? Para ficar mais fácil. Isso daqui está dizendo o seguinte: a curva IS, ou seja, o produto do país, depende, a variável explicativa é a taxa de juros. Essa daqui causa variações na curva, tudo bem? Ao passo que variações da curva dependerão das variáveis que são dadas, exógenas, tá? No modelo. Quais são? Gasto do governo, taxa de tributação, tá? Tax, e propensão marginal a consumir. Essas três aqui, ó, alteram a posição da curva. Essa daqui, que tá aqui, ó, vejam, tá? Altera a curva. Tudo bem? Diogo, Arthur, vocês todos, tudo bem? Certo. Tá? Agora aqui o caminho... Fábio, Oi, pode eu falar, tenho Tainá. uma questão. Você quer falar antes, Arthur? Não, vai lá. Ah, tudo bem, achei que você está falando comigo. Tá? Tudo bem.
Eu só estava falando que eu tinha entendido mesmo. Na outra aula, você havia comentado que essa propensão marginal de consumo, se tinha usado outra sigla, era o C0 ou o CI? C1, C1. C1. Tá? C1. Tanto faz, qualquer uma Tanto das faz, siglas. absolutamente, tanto faz. Tá? Tá bom, obrigada. Imagina que é isso. Tá? Agora, a gente entra na pergunta do Luiz. Tá? Olha só. O governo acabou de fazer um choque, ele aumentou o gasto, né? Isso se chama um choque expansionista, tá? Em termos fiscais, então é uma política fiscal expansionista na economia. Tudo bem? O que aconteceu com o produto do país? O produto do país se expandiu, tá aqui, ó, maior produto, tá? Ele saiu desse ponto e toda vez que se afasta da origem, isso significa aumento, né? Então, olha só, o que é, tá? A curva LM, a relação LM, tá? É a determinação da taxa de juros como função do produto, dado quem? O estoque de moeda. Vejam, o produto é a variável explicativa da relação LM. O produto significa aqui a demanda de moeda para se fazer transações. Quando a renda aumenta, né, e a renda aumentou pelo choque do governo, a gente acabou de ver, né, quando a renda aumenta, as pessoas demandam mais moeda para fazer transação. Tudo bem? O estoque de moeda ofertada nesta economia mudou? A gente mexeu nesse M aqui, ó. Não, a gente não mexeu nesse M. Tudo bem? Então, isso significa que há maior demanda por moeda para uma mesma oferta de moeda. Quem é que reage a isso? O preço da moeda. Qual é o nome do preço da moeda? Taxa de juros. E quando a demanda por moeda se amplia em relação à oferta que não se movimentou, o que vai acontecer com esse preço da moeda? A taxa de juros aumenta. Mas veja, o que eu já tenho aqui, ó? Eu estava nesse I, tá? E olha só, eu agora, né? Agora eu estou nesse I acima. Eu sei que ficou difícil porque a ponta é muito redonda, esférica, para eu escrever em espaço pequeno. Tá? Mas aqui eu só representei a taxa de juros inicial e estou representando a taxa de juros final. Tá? Então, vejam, aqui, o que aconteceu? Aumentou a taxa de juros. Mas o próprio deslocamento da IS, refletido na LM, já fez o aumento da taxa de juros. Sim, por quê? Porque o movimento da taxa de juros na LM depende do movimento de Y, do produto. Então, basicamente, o choque que aconteceu na LM aconteceu na variável que é a explicativa da própria LM, de modo que, neste caso, a movimentação acontece na curva LM e não da curva LM. Tudo bem? Então, professor, quando, por exemplo, teve esse gasto autônomo lá do governo, Isso. teve um movimento da curva IS, mas a curva LM não se deslocou. Isso. Só ficou Isso movimentou mesmo. na curva, né? Isso. Na curva. Entendi. Perfeito. E aí, por que movimentou? Vamos aproveitar a pergunta, Luiz, para deixar claro o que é o movimento na curva e da curva, né? O movimento da curva sempre virá quando acontecer o que a gente chama na economia de choque exógeno. Tudo bem? Enquanto que o movimento na curva acontece quando a variável que mexeu é aquela que é explicativa do modelo. Logo, está dentro do modelo. Logo, é endógena ao modelo. Tá? Vocês estavam copiando ainda? Desculpa. Então, quando terminarem de copiar, aí a gente faz um outro exemplo. A gente vai para a LM.
Posso fazer uma pergunta enquanto isso? Vai lá, claro, fica à vontade. Beleza. Então, aí, naquele outro exemplo que você fez na aula, que você aumentava a tributação e aí, consequentemente, baixava o consumo, e aí acabava por baixando renda e as vendas e tinha um menor investimento, ao mesmo tempo, a gente tinha uma queda da taxa de juros que proporcionava aí um maior investimento, e aí você chamou esse resultado de ambíguo, certo? Perfeito. E, ao mesmo tempo, você falou que era uma política fiscal contracionista, mas como se tem esse resultado ambíguo, Perfeito. e é isso. Não, perfeito. Diogo, isso é ótimo porque isso é economia. Então é o seguinte, olha só, tá? Então, quando a gente tem, tá? Eu não vou nem colocar isso no desenho, só para forçar, isso é didática, eu vou fazer isso didaticamente, para forçar o raciocínio abstrato de vocês, tudo bem? Mas é o que você acabou de descrever. Então, o aumento da tributação, tudo bem? Tira a renda disponível das pessoas, fazendo com que, o consumo caia. 2, tem uma variável explicativa do investimento que significa, que representa o nível de transações da economia. Se a renda disponível da sociedade diminui, o nível de transações da sociedade diminuirá, né? Então, nesta variável explicativa do investimento, há um choque recessivo sobre o investimento. Tudo bem? Agora, o investimento tem uma outra variável explicativa, que é a taxa de juros. Agora, quando a gente está falando da taxa de juros, a gente sempre vai ter que trazer quem? A LM. Aí a gente corre lá na LM e vai entender como é que ela se define. A LM se define com a oferta de moeda, M sobre P, confrontada pela demanda por moeda, Y, L, taxa de juros. Quando a renda disponível do país cai, porque a tributação aumenta, o nível de transações da sociedade cai, a demanda por moeda para transações cai. E se a demanda por moeda cai para uma dada taxa de juros, para uma dada oferta de moeda, o que acontece com a taxa de juros? Cai, né? Eu sei que é difícil, pessoal, eu estou falando assim para tentar forçar o raciocínio de vocês, tudo bem? Quando a taxa de juros cai, porque a demanda por moeda caiu e a oferta se manteve estável, a gente volta para o investimento, porque a taxa de juros explica o investimento. Com uma taxa de juros menor, a gente tem um maior estímulo, um maior impulso ao investimento. E aí virou uma sinuca de bico, né? Por que virou uma sinuca de bico? Porque o investimento que está aqui, ó, né? O investimento é uma função de Y e I, ou seja, do produto, nível de transações e da taxa de juros. No que eu acabei de falar para vocês, em termos do estímulo das transações, tá? É menos aqui. Então, esqueçam, vou colocar aqui em cima. O estímulo das transações ao produto, tá? O estímulo das transações ao investimento diminuiu. O estímulo de menor taxa de juros para o investimento, tá? Aumenta a disposição a se investir. A pergunta que, no final das contas, precisa ser respondida é: qual é maior entre os dois estímulos? O de redução de transações reduzir o investimento ou o de redução da taxa de juros estimular o investimento? Eis a ambiguidade. Sabe como é que a gente responde a isso na economia? A gente responde a isso de duas formas. E essas formas não são dissociadas, a gente pode usar ambas as formas. Por um lado, é preciso olhar o que historicamente é o comportamento daquela economia. E aí vocês fazem vários cursos de econometria para justamente tentar investigar isso daí. Por outro lado, a gente tem que fazer tentativa e erro. Tudo bem?
Tem que fazer tentativa e erro. Por exemplo, vou dar dois exemplos para vocês, né? A gente, em 2008, tinha uma taxa de juros de 13,75% ao ano, né? É uma taxa de juros elevada, porque se você vai fazer um investimento, você precisa de alguma forma achar, esperar, acreditar que o seu investimento vai retornar mais do que essa taxa de juros, 13,75%. Né? Só que o crescimento de renda no Brasil estava tão bom naquele momento, né, que no final das contas, mesmo com essa alta taxa de juros, o investimento no Brasil cresceu, porque o nível de transações mais do que compensou, tá, a alta taxa de juros. Tudo bem? Aí a gente vai para um outro Brasil, a gente vai para um Brasil de 2019. O Brasil de 2019 tem uma taxa de juros de 6%. Tá? E essa taxa de juros de 6%, até então a menor da história, né, é um grande estímulo ao investimento. Tudo bem? Porém, o nível de transações medido pelo nível de crescimento do produto, né, ou o nível de produto, se você quiser, é tão baixo, 1% crescimento em 2019, que os empresários olham para uma taxa de juros baixa, falam, não, legal, mas olham para o nível de transação da economia, o Y, e falam, não, eu não acredito que eu vou vender o que eu produzi. Resultado, o Brasil tem queda contínua da taxa de investimento sobre o PIB. Tudo bem? É por isso que nós, como economistas, sempre precisamos ter a cautela, né, das afirmações que fazemos. E é muito diferente do que, em geral, a gente vê nas análises que as pessoas fazem nos jornais, no Twitter, na televisão e por aí vai, né? Resultados ambíguos são muito comuns em economia, né? Muito comuns. Beleza. Beleza, Diogo? Então, cabe avaliar qual que é o maior entre os dois estímulos. Hein? É isso. E assim, se você for um dia formador de política, o termo em inglês é bom, policy maker, né? É isso, vai ter que tentar. Tá? Tem uma tentativa e erro que é natural das ações políticas. Tudo bem? E aí tem coisas até que... isso daqui é só para descansar a mente de vocês, que eu vou comentar. Tem coisas que até escapam, tá, da política econômica. Estou aqui vendo... porque o dólar hoje voltou às máximas, né? Então, estou vendo uns colegas meus culparem o governo Bolsonaro por isso aqui, né? Colegas meus, assim, não são economistas, tá? A culpa é do Bolsonaro e tudo mais, e botando as fotos das manchetes que diziam que se Bolsonaro fosse eleito, o dólar caía para baixo de 3 e tudo mais. Aí eu estou aqui comentando mais cedo, mesmo muito crítico a esse governo, né? Comentando com os meus colegas, assim, não, pessoal, fica tranquilo, tem uma pandemia no meio, não tem política econômica que ajude. Tá? Poderia até, se o governo fosse um pouco mais bem direcionado, fosse mais claro, tá? Não fosse um governo tão confuso, talvez o dólar estivesse variando num nível um pouco menor, mas pouca coisa, tá? Porque não é culpa de política, é culpa de pandemia, sobretudo, né? Faz o Brasil estar padecendo desse jeito. E outros fatores determinantes, mercado derivativo cambial muito largo, muito grande, livre entrada e saída, e por aí vai. Tá? Ou seja, tem coisa que aí não é nem política econômica que vai fazer a tentativa e erro. Né? Vamos lá, vamos movimentar a LM alguma vez? Tá? Para vocês terem uma ideia. Então, vejam, tá? Voltemos. Agora, vamos tentar fazer de uma forma mais intuitiva, tá? E aí eu abro a explicação de acordo com o que for necessário, né? Então, aqui eu tenho uma curva, é a curva IS. Né? Aqui eu tenho uma curva, que é uma curva LM. Elas são assim porque eu quero? Não, não. Tá? Curva LM mostra
que maior produto se relaciona com maior taxa de juros, enquanto que a curva LIS mostra que maior taxa de juros, tá, implica menor produto. Tudo bem? Então tem uma lógica por trás, tá? E aí, vejam só, né? A gente vai dar um choque na LM. LM, como eu já conversei com vocês, diz respeito ao mercado de moeda, monetário, portanto, e de empréstimo de moeda, financeiro. Né? Os mercados aqui são... O mercado monetário é uma parte do mercado financeiro, mas a gente precisa destacar ele, porque é nele que está quem? O Banco Central. E o que o Banco Central controla? M, que é a oferta de moeda do país. Tudo bem? Vejam só, vocês querem dar um choque... Vamos dar um choque contracionista para fazer um caminho diferente do que a gente fez? Tudo bem? Beleza? Beleza. A gente vai dar um choque contracionista que o resultado vai ser bem parecido com o que a gente viu. Vamos lá. Então, choque contracionista significa uma redução, tá, da oferta de moeda. Tudo bem? Uma redução de oferta de moeda, tá, vai basicamente fazer com que a gente, lá no mercado de troca, tá, de moeda por títulos e ativos financeiros, bem como, tá, o mercado em que se determina a taxa de juros, que é o mercado LM, a gente vai ter alguma espécie de choque contracionista lá. Tá? Bem, se a gente está reduzindo a oferta de moeda e a gente não está, tá, fazendo nada com relação à demanda por moeda, porque a IS está quietinha, ela só vai sofrer os impactos da mudança que se tem lá no mercado monetário, tá? Como é que a gente vai representar isso daqui? Eu quero tentar desenvolver a intuição em vocês. Uma menor oferta de moeda para uma dada demanda por moeda faz o que com a taxa de juros? Podem abrir o áudio, digitarem. Aumenta a taxa, né? Aumenta a taxa de juros. Tá? A gente poderia ver isso, basicamente, pela curva LM, pelo mercado LM. Nós temos lá, tá? Aqui é a oferta e demanda por moeda, então eu vou colocar MSMD, oferta de moeda, demanda por moeda, tá? E aqui tem uma taxa de juros que sai. Isso daqui é a oferta de moeda do país, MS. É definida lá pelo Banco Central, tá? E eu tenho uma determinada demanda por moeda. A demanda por moeda não se alterou, mas agora, tá? A gente tem uma menor oferta de moeda. Vejam, a taxa de juros está se elevando. Vou só fazer a setinha porque fica melhor do que eu desenhar. Tudo bem? E desenha porque agora uma mesma demanda por moeda compete por uma oferta de moeda menor. Quando uma demanda, tá, supera a oferta, preço sobe. Preço do dinheiro, taxa de juros. Pois bem, como é que eu vou representar um aumento de taxa de juros aqui? Tá? O aumento de taxa de juros aqui precisa fazer com que a gente movimente, tá, a LM no sentido contracionista. Então, a gente vai caminhar para SLM linha. Vejam, automaticamente, tá, a gente causou o quê? O que já tinha acontecido lá atrás, a gente só está refletindo aqui no mercado completo, o ISLM. Aumentou a taxa de juros de I para I'. E aumentou por quê? Porque o Banco Central deu um choque numa variável, tá? Que é exógena, fora do sistema, tudo bem? E é uma variável autônoma, por quê? Porque o Banco Central controla do jeito que ele quiser. Quando ele fez esse choque, tá? Ele causou o aumento da taxa de juros. Pois bem, tá? A gente tinha um nível de produto, e vejam, agora a gente vai ter um produto de equilíbrio menor. Mas isso daqui não é só porque a ilustração, tá, geométrica me representa assim. Tem uma lógica por trás. Que lógica é essa?
Tá? A lógica de que, quando se tem a elevação da taxa de juros, está representada tanto aqui, que é o mercado LM especificamente, quanto aqui, que é o mercado de bens, serviços monetário e financeiro, o mercado completo, tá? Sempre que a taxa de juros se elevar, tá? Ceteris paribus, isso daqui reduz o investimento, o que, por sua vez, reduz o produto da economia. Tudo bem? Então, vejam, a gente está tendo a representação do produto justamente porque a taxa de juros se elevou. Mas por que que a gente não tem a movimentação da curva IS? Porque a curva IS, ela mostra como é que o produto se comporta dadas variações na taxa de juros. Quem foi que variou aqui? A taxa de juros. Logo, tá, a curva IS se movimenta per se, nela, né? Porque quem se movimentou foi uma variável que está na própria curva IS, a taxa de juros. Tudo bem? Chega a um resultado parecido com o que a gente acabou de conversar da tributação. Luiz, sobre a movimentação ISLM, beleza? Beleza, obrigado. Maravilha. E vocês? Professor, uma pergunta. Vai lá, Diego. Beleza. Quando o Banco Central ele faz ele tem essa política monetária, ele dá um choque contracionista. Ele faz isso visando só a taxa de juros, sem olhar para a curva IS? Ele vê a taxa de juros e sabe o impacto disso no produto? No fundo, o Banco Central ele está sempre olhando no modelo ISLM e também na realidade, mas na realidade é muito mais complexo, ele sempre está mirando alguma coisa que vai repercutir sobre a curva IS igualmente. Tudo bem? Ele só vai escolher ali qual é a melhor estratégia. Isso ainda, tá? Talvez não fique tão claro para vocês, e é parte do caminho. Por quê? Porque daqui a pouco, depois da prova, né, daqui a 2 semanas, a gente vai entrar no começo do médio prazo. E no médio prazo, os preços se movimentam. E aí a gente vai falar, por exemplo, de política desinflacionária, que é o Banco Central tentando controlar a inflação. Aí vai fazer mais sentido a relação, tá, de subir a taxa de juros para conter demanda e fazer a inflação convergir. Tudo bem? Então, a resposta imediata é, não, ele olha para os dois lados. Tá? Beleza, obrigado. E professor, mas isso não é uma coisa teórica demais, porque todo mundo sabe que acontece de haver inflação. Ai, como é que é? Aquele negócio, eu acho que eu tô pedindo aquele negócio de inflação e desemprego que teve no Brasil, por exemplo. Tipo, porque nos anos 80 no Brasil, por exemplo, o preço subiu em um pequeno prazo, contrariando ao que o Keynes falou. Sim, ótimo, ótima questão, tá? Vou tentar responder por 2 caminhos. O primeiro deles, o que está aqui no curso, tá? Que é o modelo novo keynesiano. No modelo novo keynesiano, que é esse que a gente está vendo, a relação entre produto, né, emprego, portanto, e inflação é uma relação muito íntima, tá? Vocês estudarão daqui a pouquinho, nesse curso, uma lei que se chama Lei de Okun, tá? Eu não vou antecipar a Lei de Okun, mas basicamente ela vai relacionar a atividade econômica com taxa de emprego, e a gente vai ver essa Lei de Okun em relação a um negócio chamado curva de Phillips, que é uma curva que relaciona, por sua vez, desemprego com inflação.
Você já viu o curso de Introdução à Economia aqui na FEBC, Luana? Você já assistiu? Sim, com a Fernandinha. Coisa boa. Foi Então, ótimo. ótimo, foi ótimo. Eu não sei se você usou o livro do Mankiw, mas se usou o livro do Mankiw, não, tá. Se tivesse usado o livro do Mankiw, você veria 10 princípios de economia na primeira aula, e o último princípio de economia vai dizer, existe uma relação inversa entre inflação e desemprego. Tudo bem? Uhum. Então, o que a gente está falando aqui tem um nível teórico, mas pode acreditar que essa teoria é muito acreditada, tá? Ela agora começa a ser mais intensamente questionada, porque a gente viveu nos últimos 10 anos, tá? No posterior à crise no mundo, não aqui no Brasil, a gente viveu um período de baixo desemprego, com inflação muito moderada. Tudo bem? Então, essa é a explicação pelo olhar novo keynesiano. Agora, vamos falar de Keynes, tá? Keynes, de fato, dizia, e isso é uma característica crucial do seu modelo, né? Keynes dizia que os preços não se movimentam no curto prazo. Os economistas de uma vertente mais ortodoxa, ou, como a gente usa de uma forma vulgar, mas tudo bem, os liberais, tá? O que hoje aqui no Brasil, diferente do mundo inteiro, aqui no Brasil tem muito sucesso, a EA, a escola austríaca, todas essas perspectivas que acreditam mais na força do livre mercado, colocam que os preços, se flexíveis, organizam o mercado. Keynes vai olhar para isso, é com essas pessoas que ele estava discutindo, e ele vai dizer o seguinte, não, os preços, se flexíveis, tá, eles desorganizam absolutamente o mercado. E, por outro lado, não tem nenhuma condição de todo mundo conseguir conhecer os preços de uma forma tão boa que tome as melhores decisões possíveis. Tá? E, inclusive, as pessoas têm tanto medo de flutuação de preço que elas fazem contratos que duram no tempo, tá, com preços relativamente rígidos. O principal desses contratos é o contrato do preço do trabalho, chamado salário. Nós aqui, todos nós que trabalhamos, tá, nós temos um contrato de trabalho com um salário determinado para um período. E nesse período o salário não mexe, a gente pode ter uma renda variável, ou seja, a gente ganha bônus e tudo mais. Tá? Mas aquilo que é o salário contratado, essa parte é fixa. Aqui em vários outros locais. Tem os autônomos, tá? Maravilha. Tá? Os autônomos não têm contrato de trabalho. Eles talvez vão pegar aqui o caso do Uber, por exemplo, tá? As pessoas ali são autônomas, de fato a renda é muito mais variável, e isso implica, em última instância, que nós tenhamos, com isso, tá? Até uma maior dificuldade de as pessoas tomarem decisões em que trabalharão. Tudo bem? Entre uma renda que é absolutamente variável versus a possibilidade de trabalhar, talvez se existisse, porque a gente está vendo um momento muito difícil aqui no Brasil, se existisse uma possibilidade de emprego com um emprego estável, uma carteira assinada. Tudo bem? Pois bem, por que eu estou falando isso tudo, né? Para indicar que a economia, na forma pela qual Keynes a enxergou, é a forma pela qual, no fundo, as coisas acontecem. Quando Keynes está teorizando, ele fala que as pessoas travam contratos de trabalho, e esses contratos de trabalho são estáveis no tempo. Isso é a condição normal. E eu falei sobre essa condição normal justamente para fazer o paralelo com a condição do Brasil nos anos 80 e começo dos 90, que é uma condição absolutamente anormal. Tá? E a condição absolutamente anormal, olha que interessante, né? O que o Brasil tinha, tá, nos anos 80, metade dos 80 até metade inicial dos 90? O Brasil tinha inflação que em diversos momentos chegou, tá, ao nível de hiper, se a gente considerar que a inflação de mais de 1000% ao ano seja uma hiperinflação, só para dar uma referência. Isso significa que os preços estavam o quê? Flexíveis, eles estão mudando o tempo todo.
Significa basicamente que eles estão absolutamente flexíveis. E a gente entra numa situação, quando é assim, que basicamente se trava, tá, um conflito distributivo. É um nome que vocês precisam gravar na economia. Por quê? Porque nada na economia flutua. E tudo na economia significa produto, renda, tá, de alguém. Então, vejamos. Quando sobem os preços, tá, vamos começar só com o aumento de preço, tudo bem? Então, a gente vai começar, para ficar mais claro, com o aumento de preço. Quando o preço aumenta, o preço é a renda de quem? De quem vende aquele preço. Quem vende alguma coisa? É o trabalhador ou é o empresário? Tá? No que a gente começou aqui, se a gente está falando de preço, tá, a gente está falando do empresário. Então, o aumento de preço aumenta a renda de quem? Do empresário. Se o trabalhador não teve aumento de salário, quando o preço aumenta, o trabalhador compra mais ou menos? Menos. Menos. Então, quem ganhou? O empresário. Quem perdeu? O trabalhador. O que o trabalhador vai fazer? Ele vai ajustar o preço dele. Qual é o nome do preço dele? Salário. Tá? E aí, quando aumenta o salário é o que do empresário? Um custo. Então, se o salário aumentou, sem nada mais aumentar, isso significa, tá, que o custo do empresário está aumentando. O que vai acontecer com a renda dele? Diminuir. Diminuir. O que ele vai fazer? Aumentar o preço. Aí, quando ele aumenta o preço, tá, o que ele faz com a renda do trabalhador, com o salário real? Ele diminui. O que o trabalhador vai fazer? Vai aumentar. E quando isso generaliza na economia, o que acontece? Inflação. Então, o Brasil, tá, ele conseguiu conviver muito tempo com a inflação justamente porque a gente criou uma série de mecanismos. Nisso que a gente está conversando aqui agora, que é a relação entre renda do trabalhador, salário, tá, e renda do empresário, preço que ele vende bens e serviços, ou ela, tá? O que a gente está falando aqui agora, no caso brasileiro, a gente chegou, por exemplo, a ter um negócio chamado gatilho salarial. O que era isso? Se o preço aumentou 20%, né, o salário automaticamente é corrigido. Mas quando o salário for corrigido, o que se fará com o preço? Se corrigirá o preço novamente, e assim sucessivamente. Então, correção de preço atrás de correção de preço, tá, gera o quê? Inflação. Tudo bem? Então, quando o Keynes estava mostrando lá atrás que se a gente tivesse uma flexibilidade completa de preço, a gente poderia ter um problema na economia, estamos falando sobre isso agora. Então, essa é uma situação anormal. Né? No normal da economia, os preços serem super estáveis ao longo do tempo. Mas aí, desse jeito que o senhor explicou, parece que o só mexeu ali como é que é? Na LM, parece que não mexeu na SD, na outra que é, tipo, Yes. Mas é porque aqui a gente não vai conseguir falar sobre isso agora, porque no ISLM os preços são... Tudo bem. A gente vai falar sobre isso depois daqui a 2 semanas, quando a gente entrar no tópico 6, a gente começa a ver, e é interessantíssimo, Luana, porque a gente vai ver uma equação, tá? Aí não fiquem assustados quando eu disser que a gente vai ver equação, é simples, é igual que a gente está vendo até agora, tá? Uma equação de determinação dos preços. E na equação, para a gente ver como é que o preço se comporta, entra quem? O salário. E aí vocês vão ver isso com muita clareza. Tá certo. Tudo bem? Imagina, que isso. Mais questões, vamos lá. Essa pergunta foi ótima. Vamos lá. Professor, o preço estável no curto prazo, quanto que é considerado curto prazo? Essa pergunta também é muito boa, tá? Diogo, porque é o seguinte, é arbitrário. Tudo bem assim? Não tem um condão, tá? Médio prazo aqui é quando a gente tem movimento de preço.
Tudo bem? E aí, quando a gente tem movimento de preço, a gente vai sair do ISLM e vai entrar para aquilo que movimenta preço na economia, tá? Na visão que a gente está tendo, que é a visão novo keynesiana, tudo bem? E quando a gente entrar no movimento de preço nos novos keynesianos, a gente começa a dar os passos no novo keynesianismo ortodoxo, porque até agora a gente está mais no novo keynesianismo keynesiano, tudo bem? Então, só para, me permitam um parênteses, tá? Eu não quero quebrar o pensamento de vocês, mas é talvez como um recurso retórico e didático para vocês guardarem quem são os novos keynesianos. Eles são super mineiros, tá? Eles ficam em cima do muro, entre a ortodoxia econômica e a heterodoxia econômica, tá? Aqui nos jargões ruins que a gente usa no Brasil, entre os liberais e os desenvolvimentistas, tudo bem? Mas evitem usar esses termos, tudo bem? É só para tentar ser mais didático. Quando a gente estiver indo para o médio prazo, então, a gente vai ter, tá? Até agora, no fundo, a gente falou basicamente de produto, renda e dispêndio, mas a gente não trouxe nenhum elemento do lado da oferta da economia. Tá? A gente está falando de demanda por moeda, a gente está falando de demanda por bens e serviços, a gente está muito no mundo da demanda. Esse mundo da demanda, esse mundo do ISLM, vai se tornar, tá, a demanda agregada da economia. E a gente vai trazer um elemento que relaciona produto potencial ou taxa de desemprego para poder falar daquilo que o país é capaz de produzir. Que lado é esse? Oferta. Então, a gente vai entrar no mundo da oferta agregada, porque é a oferta de uma economia como um todo, e demanda agregada. E nessa relação entre oferta e demanda, tá, quem é que vai surgir? Preço. Então, a gente vai estar, nesse momento, no médio prazo. Tudo bem? Como é isso numa economia de verdade? Tá? Numa economia de verdade, isso é mais ou menos junto. Você dá um choque de demanda, por exemplo, o Banco Central, ele calcula que a defasagem que existe entre ele movimentar a taxa de juros e a taxa de juros repercutir sobre a demanda agregada do país é de 3 a 6 meses. Ou melhor, de 6 a 9 meses. Tudo bem? Então, veja, que interessante, né? Quando ele movimenta a taxa de juros, ele movimenta a demanda. Então, isso daqui é ISLM, o que a gente acabou de ver. Tá? Até a demanda se movimentar completa contra uma oferta, tá, que é o médio prazo, e movimenta, depois que conseguir movimentar a demanda contra a oferta, vai movimentar quem? Os preços. Tá? 6 a 9 meses. Tudo bem? Se fosse a microeconomia, não sei se vocês já estudaram micro 1, teoria da firma, né? Lá, médio prazo ou longo prazo, porque lá não tem médio, tá? Na macro tem médio, na micro não tem. Longo prazo significa quando todos os fatores de produção são variáveis. Na microeconomia, tá? Curto prazo significa um fator de produção, capital ou trabalho, constante, tudo bem? Que não muda. E o outro, capital ou trabalho, normalmente o trabalho, variável. Tem uma outra definição que vocês podem usar dentro do mundo novo keynesiano, que é, no curto prazo, tá, a economia flutua. Ela tem discrepâncias em relação ao seu ponto de equilíbrio. O médio prazo é quando a economia alcança o seu ponto de equilíbrio. Quais são esses pontos de equilíbrio? São 2. Todos 2 dados pelo lado da oferta. O ponto de equilíbrio é aquilo que a economia consegue produzir. Isso pode ser visto pelo produto potencial, que é o produto que o PIB que o país alcança, se ele usar bem e eficientemente todos os seus fatores produtivos, ou nós podemos ver isso pelo nível de emprego, tá? E aí vai surgir, vocês verão isso aqui nesse curso, um conceito, eu só vou antecipar para vocês, mas não vou explicar porque a gente vai ver isso lá, não quero confundi-los agora. Um conceito chamado Nairu.
tá? O que quer dizer NAIRU, tá? Non-accelerating Non-accelerating inflation rate of unemployment, tá? Então, taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Esse é o limite do que a economia consegue produzir. Se a gente está fora desse limite no mundo novo keynesiano, a gente está no curto prazo. Se a gente está nele, médio prazo. Tudo bem? Essa pergunta é ótima. E assim, as explicações são todas teóricas. Não tem muita escapatória. Beleza. Aí você falou bastante de elementos da oferta no médio prazo. Isso. Só que hoje, no modelo que a gente está vendo, a gente consegue alterar a oferta de moeda, pelo menos, ou não? Ah, sim, ótima questão, tá? Quando a gente estiver falando, tá, do médio prazo, a oferta agregada é a capacidade de produção do país. Tudo bem? Não é a oferta de moeda. É a capacidade de produção de bens e serviços, é real, é concreto. São ótimas questões, são boas para esclarecer, muito boas. Podem perguntar, vamos lá. Beleza, acho que era isso, professor. Mas aí, só para confirmar o médio prazo, a gente entra na parte ortodoxa do neokeynesianismo. A gente vai entrar nessa parte de médio prazo, e aí os determinantes mais ortodoxos se farão mais presentes. A gente consegue ter choque de curto prazo, discrepância de curto prazo, que continua sendo a parte keynesiana, tudo bem? Mas elas vão funcionar exclusivamente no curto prazo, tá? Para levar até o médio prazo, que é a parte dos equilíbrios, das restrições de oferta, tá? E essas restrições do lado da oferta, da capacidade de produção do país, são dadas pelo pleno emprego. E o pleno emprego seja dos fatores produtivos, tá? Ou seja visto simplesmente pela força de trabalho, tanto faz. E restrição de pleno emprego, a economia no pleno emprego, é uma economia vista pelo olhar ortodoxo. Keynes, né, a teoria geral, olha, esse daqui é o livro dele, né? É a teoria geral, tá aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, conseguem agora que eu estou vendo aqui, do emprego, tudo bem? Pelo menos aqui no iPad eu estou conseguindo ver, eu não sei se vocês estão vendo aí. Tá dando. Tá? Então, teoria geral do emprego, porque justamente Keynes vai falar para a economia ortodoxa o seguinte, não, a gente não vive no pleno emprego. Tá? Agora, quando a gente tiver no médio prazo novo keynesiano, tem pleno emprego. Então, isso não é keynesiano per se, é o mundo ortodoxo. Mais perguntas. Se vocês não tiverem perguntas, eu espero que tenham. Aí vocês me dão 5 minutos para eu contar uma história para vocês. Tudo bem? Uma história da história do pensamento econômico, que é engraçada a história. Eu fico na guarda de mais perguntas. Eu até tenho uma, mas aí foge do tema da aula em si. Não, vai lá. Então vai, Luana, que é da aula. Não, tragam temas da aula para a gente poder sanar, e aí depois a gente vai para Quiscar. Eu acho que a minha é simples de responder. Assim, é bem rápido. Não se preocupe, que seja uma pergunta ganhadora de prêmio Nobel. Não, por isso que vai primeiro do que a do Diogo, porque eu acho que é o Diogo, né? Acho que daí pode ser mais complexo. A minha acho que é bem simples. É assim, você está falando que a gente que não existe pleno emprego, porque eu sempre imaginei que lá nos países nórdicos existe pleno emprego, que não existe aqui na periferia. Tá. Não, ótima questão, tá? Existem economias que chegaram ao pleno emprego, né? Você citou uma região que, de fato, pratica pleno emprego, e a gente, no Brasil, né, eu sei que não é o caso de vocês, mas eu não vou me furtar a fazer uma crítica ao raciocínio mais generalizado nesse país. Lá, por exemplo, se a gente está, acho que na Suécia, ou na Dinamarca, ou na Noruega, ou talvez nos 3, o nível de emprego público nesses países é acima de 50%, tudo bem?
Isso daí, tá, são exceções, porque se a gente pegar o global dos 200 países que estão aí no mundo, né, a existência e a vigência do pleno emprego é raridade. Tá? A gente consegue citar esses exemplos. O que Keynes falava era o seguinte: pode chegar uma situação de pleno emprego, não tem problema nenhum. Tá? Ele vai tratar disso no livro várias vezes. Só que o que ele vai dizer? O capítulo 1, que é o menor capítulo da história, tá, da literatura no mundo, seja acadêmica, seja não acadêmica. O capítulo tem um parágrafo e uma nota de rodapé. E nesse capítulo, né, eu vou mostrar para vocês aqui, Keynes vai dizer o seguinte: o pleno emprego pode acontecer. Tá aqui, ó. O pleno emprego, não sei se deu para ver, deu para ver? O pleno emprego pode acontecer, né? Só que o pleno emprego é uma coisa raríssima de acontecer. E qual que é o problema da economia ortodoxa? O problema da economia ortodoxa é que ela parte sempre da vigência do pleno emprego. Então, ela teoriza partindo do pleno emprego. O que Keynes vai falar é o seguinte: não, vocês não podem teorizar partindo do pleno emprego, porque ele acontece raríssimas vezes. Ele pode acontecer, e quando ele acontecer, a teoria de vocês está certíssima, porque vocês partem do pleno emprego. Mas agora, como é que a teoria de vocês funciona, tá, numa situação que é normal, é a história regular, comum dos países, que é a não vigência do pleno emprego, ou, nos termos do Keynes, a vigência do desemprego involuntário. As pessoas que querem trabalhar e não conseguem emprego. Tudo bem, Luana? Só mais uma coisinha. Vai lá, quantas coisas forem possíveis. Quando a gente fala em pleno emprego, a gente está falando só dos trabalhadores, ou a gente está falando também dos fatores, dos outros fatores de produção? Legal. Em geral, tá, a gente vai resumir no nível de emprego dos trabalhadores o emprego da economia. Porque isso vai dizer, de certa forma, se os trabalhadores estão usando os fatores de produção disponíveis na economia. Então, quando a gente traz o trabalho, sua pergunta é ótima, tá? Concretamente, a gente vai dizer emprego sempre se relacionando aos trabalhadores. Isso porque são os trabalhadores que ocupam os postos produtivos e que produzem aquilo que virará um processo de produção. Então, é como se, por meio dessa variável, a gente resumisse a economia como um todo. Tudo bem? Tá, obrigada, professora, e obrigada, Diogo, que eu te interpassei. Imagina. Vai lá, Diogo, pode perguntar. Não, eu ia só... É que com a Luana falando me veio outra pergunta, mas não sei se retórica, se você considera o Brasil de 2014 com pleno emprego, e aí a segunda era mais em relação à desvalorização do real, porque a alta do dólar, ok, é mundial, mas acho que o real foi uma das moedas que mais desvalorizou. E aí o que levou a essa desvalorização além da normal, né, vamos dizer, além da mundial? Tá, legal. Então, o Brasil em 2014 tinha, de fato, um nível de desemprego muito baixo, tá? Pela PME, que se encerrou, né, em 2000, esqueci agora um ano, que a pesquisa mensal de emprego, tá, ela se encerrou porque ela foi substituída pela PNAD contínua, tá? E aí a PNAD contínua ela tem uma amostragem muito melhor e mostra uma média móvel do emprego. Tá? Mas a PME mostrava uma taxa de desemprego de 4%. A PNAD contínua mostrava uma taxa de desemprego de 6,5% a 7%. Tá? Então, era um nível de desemprego muito baixo para o Brasil, tá? E que pode ser considerado, tá, muito próximo ao pleno emprego, se não no pleno emprego. Se a gente distribuir em determinados locais, eu me lembro, por exemplo, região metropolitana, tá, de Belo Horizonte, tinha um nível de desemprego de 3,5%.
pela PME. Então, isso é pleno emprego, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, ali era um momento, assim, crucial. Agora, 2014 já era um ano em que, digamos, a torneira do desemprego estava sendo segurada por um pano amarrado. Eu sei que a imagem não é tão fácil assim, mas, digamos, o desemprego aconteceria a qualquer momento, tá? Porque o Brasil já estava mergulhando na crise, e é claro que isso daqui não é um curso de Brasileira. Em Brasileira 3, quem já fez, já viu as explicações que vários dão para o que aconteceu, né? Mas, assim, o Brasil estava na corda bamba, então a torneira do desemprego estava segurada por um pedaço de pano, e aí, na virada, né, depois que a Dilma é reeleita, na virada do ano, a gente começa a ter os processos de demissão, e eles, em muito, já eram relativamente previstos, porque o nível de crescimento dos salários entre 2010 e 2014 foi superior ao nível de crescimento das receitas dos empresários. Então, isso significava, de alguma forma, tá, que na distribuição de renda, o empresário estava ganhando menos do que o trabalhador por um período muito contínuo do tempo. Em algum momento, né, o empresário demitiria para justamente tentar fazer com que o seu ganho se recuperasse em relação ao do trabalhador. É um conflito distributivo. Se vocês quiserem, né, quando vocês forem presidente, governador, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, se vocês quiserem lidar bem, tá, com uma economia, vocês precisam o tempo todo modular a distribuição de renda. Um ano ganha um, outro ano ganha outro, um ano ganha um, outro ano ganha outro, porque senão isso vira um conflito muito forte no país. Tudo bem? Professor, e se você tem a terceira parte, que seria o governo, e aí de forma a aumentar a receita dele, acho que foi isso que aconteceu, né? De forma errônea, mas reduz o IPI, reduz alguns impostos, e aí esse empresário consegue ter uma receita maior ao mesmo tempo que você tem um aumento do nível de salário. Então, é um ótimo ponto, tá, Diogo? Por que existiram todas aquelas políticas de desoneração? Era para recompor margem. Era meramente para isso, né? Agora, isso significava, como você muito bem trouxe, uma redução da receita governamental. E o governo Dilma, embora tenha tido um crescimento dos gastos menor do que Fernando Henrique, menor do que Lula, né, a receita pública no governo dela cresceu menos do que a desses dois governos. Isso significava que mesmo a despesa crescendo menos, tá, ela cresceu mais do que a receita. Interessante as comparações, né? Se você pega o crescimento da despesa primária no governo Dilma, foi menor do que Lula e menor do que Fernando Henrique Cardoso. Mas nesses governos, o crescimento da receita, tá, foi maior. Por isso que o governo Dilma acaba entrando numa encruzilhada de desajuste fiscal. Então o desajuste fiscal foi quem causou a crise? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Quem causou a crise brasileira foi a dificuldade política do governo Dilma. É isso. A crise econômica brasileira de 2014 foi causada por política, não foi causada por economia. Professor, mas você falou que a despesa da Dilma diminuiu, mas não é o governo que decide o gasto do governo? Então foi a Dilma que quis diminuir a despesa? Que quis oferecer alguns serviços? Então, olha só, Luana, a Dilma, a despesa cresce, ela só cresce menos do que a dos outros governos. Então, assim, é como se, só para fazer um exemplo, tá? O governo Lula, tá, cresceu a despesa ao ano em 4%, o governo Fernando Henrique Cardoso em 4%, o governo Dilma em 2%. Tá? Os números não são esses, os números são maiores do que esses, mas é só para representar o que eu estou dizendo. Então, o gasto do governo, ele é feito pelo executivo ou pelo parlamento, pelo Congresso. Porque o gasto público precisa de um decreto, de uma lei, tudo tem que ser, claro, porque é dinheiro público, legislado, regrado.
Tudo bem? Então, sim, é uma decisão de governo. Decisão de governo. Mas que não foi, o Brasil não entrou em crise por causa do desajuste fiscal. Bem assim, isso é uma visão que é muito propalada, não são vocês que propalam, isso é uma visão muito propalada. Peguemos só para exemplificar, olhem, ontem, por exemplo, o governo Guedes, o Paulo Guedes, acho que querendo mostrar serviço e criar um plano nacional de desenvolvimento para enfrentar o Rogério Marinho, que está doido para virar ministro da Economia, tá? O governo Guedes, o Paulo Guedes, ontem lançou a Estratégia Nacional de Desenvolvimento de 2020 a 2031. Vocês viram isso? Deu uma vasta repercussão na mídia. 46% do PIB, acho? Expansão de 46% do PIB num cenário transformador. Esse é o nome, tá? O que ele coloca, né? Ele coloca que tudo isso depende do ajuste fiscal. Né? Então, assim, veja, aqui é interessante, Luana, porque a gente estava agora há pouco conversando sobre a teoria, se a teoria não é muito descolada da realidade, né? Por que a gente precisa, tá, de uma forma tal, eliminar o papel do Estado? Por que o Estado atrapalha a economia? De onde vem isso? Né? Isso vem de uma referência teórica, Sim. que na economia nós chamamos de liberal, mas o nome melhor é ortodoxa. Por quê? Porque é ortodoxia, eu já expliquei isso para vocês. Orto, reto, doxa, pensamento. O que é pensamento reto? É quem resgata, tá, o pensamento inicial da economia. O pensamento inicial da economia é o pensamento de Adam Smith. E Adam Smith é o cara que todo mundo conhece por falar o quê? Laissez-faire, deixa o mercado se organizar, para que ele botar o Estado? Então, sem perceber, os economistas de hoje, tá, que propalam que a culpa toda que existe no Brasil, da crise que a gente vive desde 2014, ser oriunda de ajuste fiscal, sem saber, tá, é ainda refém do pensamento lá de trás. O mundo está muito mais pragmático do que isso. Você pega o Fundo Monetário Internacional, o Monetário Internacional está continuando, não, gente, continua gastando, porque o setor privado está precisando desse gasto público para renovar suas receitas. Porque como a gente vive num planeta só e não faz transações com nenhum outro planeta do mundo, o gasto público é renda de quem? Do setor privado. A dívida pública é ativo de quem? Do setor privado. Tudo bem? Mas se a gente olhar de novo lá para trás, lá para o Adam Smith, ele dizia, não, o Estado não precisa atuar. E todo mundo que acredita que o Estado não precisa atuar, tá, vai ficar propalando que a causa de todo o problema econômico é o Estado atuar. Qual que é a forma pela qual a gente enxerga o Estado atuando? Tá? Déficit público. Agora, eu estou dizendo ao mesmo tempo que toda vez que o Estado atua, ele ajuda? Não, o mundo não é 880. Tá? O Estado pode atrapalhar bem. O governo Dilma é prova disso. Né? O governo Dilma fez muito desastre e ela tem muito, tá, de culpa no cartório pela crise nossa recente. A culpa é do Levi. Que Levi? O Brasil já estava caindo em crise desde 2014, só pegar dado e olhar. Né? Então, professor, diga, Luiz. mas quando você começa a desonerar, você desonera um setor. Lembro lá, desonerou a linha branca. Aí o outro setor que é contigo vai pedir desoneração. Claro. Aí o outro vai chegar um momento que toda a economia vai desonerar. Perfeito. O que acontece? Não vai ter aquele impulso que era previsto de baixar preço para aumentar a produção e aumentar o emprego. Na verdade, o que o pessoal recompõe margem e esquece aquela conversa de produzir mais, empregar mais. Perfeito, perfeito. Fica tudo no mesmo nível, né? E o emprego fica igual. Agora, se você, para voltar, é praticamente impossível, porque os caras estão tentando reonerar e vão ficar tentando reonerar e não vão passar no Congresso nunca. Nunca. Vai dar tiro no pé. Perfeito, por isso que eu considero que o problema é um problema político. Essas concessões generalizadas de desonerações
foram feitas por uma decisão política do governo Dilma de tentar estimular a economia, né? E isso acabou corroendo a receita pública, enquanto que, ao mesmo tempo, vinha um aumento de gasto. Então, tem uma decisão política por trás aí. E o Brasil de 2012, 13, era muito diferente do Brasil de 2009, 10, quando as políticas de desoneração foram feitas aí de forma contracíclica. E surtiram efeito. O Brasil cresceu bastante em 2010, né? Então, assim, perfeita análise, né? Isso traz um pouco do que eu estou chamando a atenção, de que o Estado pode atrapalhar, tá? Em alguma medida. O governo Dilma fez outras, né? A gente já conversou muito sobre isso em Economia Brasileira 3, a quebra do mercado de energia, né? Aquilo ali foi uma quebra de contrato de uma forma unilateral, né? Assim, do dia para a noite. Os capitais que estão mobilizados vão olhar para isso e falar, eita, o que eu vou fazer? Né? A gente pega a guerra, o mérito é bom, né, de fazer uma guerra contra o juro bancário, mas é claro que os bancos vão reagir, a guerra é guerra, né? Então isso gerou ali uma constrição de crédito em 2013, né, que foi tremenda, né? Segurar a taxa Selic baixa com a inflação batendo na meta superior, na banda, né, superior da meta. Isso é outro problema sério, né? Então, tem muito problema de política econômica, e política econômica é substantivamente política, né? Então, o Estado pode atrapalhar, sem dúvida nenhuma. Não é nem a solução e nem o capeta, né? Ô, professor. Beleza, Luiz? Tranquilo? Diga, Diego. Aí depois eu respondo a pergunta do Diogo sobre o câmbio. Quer responder a pergunta dele antes? Pode responder. Vai lá. Você vai perguntar sobre agora ou sobre matéria, sobre o quê? Aproveitando essa história do governo atrapalhar ou não, mas voltando um pouquinho para a aula, Tá. acabei de ver aqui no Instagram que o Banco Central ele manteve os juros em 2%, na reunião do Copom. E aí, os comentários que eu imagino que seja todo mundo leigo, só criticando. Aí eu quero ver a sua visão Tá bom. dessa decisão de 2%, de manter em 2%. Tá bom, então maravilha. É bom, eu posso conversar sobre isso já também relacionando com o câmbio, tá? Diogo, olha só. Por que o Brasil, já há algum tempo, é o país que mais valoriza ou mais desvaloriza? Ou seja, o Brasil é o país que mais sofre oscilação da taxa de câmbio. Não é de agora, tá? Por exemplo, a Turquia já sofreu mais oscilação do que a gente, tá? Porque a Turquia não tem o nível de reservas internacionais que a gente tem. O rublo russo, tá, já sofreu mais oscilação que a gente. Por quê? Porque a Rússia já invadiu a Crimeia, já sofreu sanção em 2014 da União Europeia. Então, assim, tem alguns elementos que fazem pontualmente uma moeda oscilar mais do que a nossa. Mas, historicamente, tá, é a nossa moeda que mais oscila. E existe uma razão concreta para isso, né? E eu vou tentar resumir em palavras mais simples, mas basicamente o Brasil tem, tá, o terceiro maior mercado de derivativos cambiais para futuros e opções do mundo. Tá? Então, assim, isso é muito técnico. Eu vou mandar um texto para vocês que explica muito en passant isso daí. Isso significa que a moeda brasileira, ela é uma moeda muito utilizada no mundo, não só aqui, para especulação. Tá? Diga, Diogo. Só para me conceituar aqui, esse mercado de derivativos é justamente compra de dólar futura, é um acordo de compra em determinado valor de dólar futuramente. En passant é isso daí, tá? Um acordo de compra firme ou um acordo de opção de compra. Tá. Tudo bem? Então, isso faz com que, tá, o Brasil, portanto, tenha muita movimentação de moeda estrangeira. E essa movimentação é sobretudo feita no dólar. Né? O dólar cota 90% das trocas que a gente faz com o mundo. Se a gente tem um mercado de câmbio, né, que é muito líquido em termos de mercado
de derivativos, isso vai implicar que o nosso mercado à vista de câmbio também seja muito líquido. Tudo bem? E aí, tem duas coisas que explicam por que esse mercado assim se desenvolveu no Brasil, porque não foi só digamos, os investidores olharam e falaram, não, vamos lá para o Brasil e vamos fazer isso lá. Tá? Por que isso aconteceu aqui no Brasil? Tá? Isso aconteceu porque a gente fez uma abertura financeira que foi muito intensa e foi muito rápida, a partir de 94, tudo bem? Então, a gente abriu a economia muito intensamente, e o Brasil, historicamente, é um país que tinha taxa de juros muito elevada. Então, o que o Brasil virou? O Brasil virou um hub de todo mundo, de certa forma, trazer câmbio aqui para ganhar no movimento que se chama carry trade, tudo bem? Você pega moeda, tá, dinheiro emprestado em qualquer lugar do mundo, pagando um juro de 3, e vinha para o Brasil ganhar 30, 40. Ou depois do regime de metas de inflação, depois de 1999, você vinha ganhar, em média, 16% de juros. E você, tendo um mercado, uma economia muito aberta, você consegue fazer movimentação rápida e você aproveita para formar um mercado de derivativos que é para diminuir o risco cambial. Então, você tenta ganhar ao máximo na taxa de juros e reduzir ao máximo o seu risco cambial. Mas quando qualquer coisa no mundo acontece, o que vai acontecer também? O dinheiro vai sair muito rápido daqui. Vou dar um dado para vocês que eu ouvi da boca de um vice-presidente do Banco Mundial. Tá? Hoje está no FMI. O Brasil tem o maior mercado offshore de moeda do mundo. O que é isso? O real, tá, é uma das moedas mais negociadas no mundo. Ah, porque o real é uma moeda forte. Não, porque o real é uma moeda de especulação. Tá? Então, assim, o que o real se torna desse jeito? Ele se torna uma imensa, e claro, quando eu estou falando do real, estou falando do Brasil. Ele foi durante muito tempo um imenso, digamos, local em que se vinha ganhar dinheiro com aplicações financeiras. E para além, tá? Várias transações no mercado de moeda internacional que não tinham como ponta o Brasil. Então, por exemplo, eu vou trocar a libra, tá, por lira turca. Bem, eu tenho um medo disso daqui dar errado. Onde é que eu faço o hedge? No Brasil. Por quê? Porque a taxa de juros é alta. Tudo bem? Era alta, né? Então, o que eu estou chamando a atenção? Estou chamando a atenção para a estrutura do mercado cambial, junto com a nossa abertura financeira, ter feito no Brasil, de 94 até muito recentemente, quando a taxa de juros estava ainda num patamar, tá, relativamente ao mundo elevado. Então, isso fazia com que a gente sempre tivesse muito fluxo de entrada e saída de capital. Por isso que a gente valorizava mais do que o mundo quando o capital entrava, e que a gente desvalorizava mais com o mundo do que o mundo, tá, emergente quando o capital saía, como agora. Tudo bem? Beleza. A formação desse mercado de derivativo é justamente para evitar. Então, veja, não é o governo que forma o mercado de derivativo. É claro que o Banco Central, né, regula, né? Mas a formação desse mercado vem porque os agentes privados querem segurar risco cambial. É claro, esse mercado já existia antes, mas ele hiperdesenvolveu com a abertura financeira a partir dos anos 90. Então a gente não tem que fazer abertura financeira. Tinha que fazer sim. Só tinha que fazer como Chile, China, Malásia e vários outros países fizeram, com controle de capitais. Professor? Oi, diga, Luiz. Atualmente o controle de capital está zero, né? Eu descobri que eu tenho a conta em Cayman. Abri uma conta num banco de celular, de digital, me abri uma conta aqui no Brasil, em Cayman, eu precisei fazer transferência no celular, mandei dinheiro, trouxe dinheiro, pagando IF baratinho.
Depois que eu descobri que a conta está em meu nome, bonitinha, quer dizer, a facilidade atual. Se você remeter e receber dinheiro em seu nome numa conta no exterior que você mantém lá, mesmo sem saber que você tem uma conta no exterior, é incrível. Para operar também em mercados futuros na B3, nossa, é no celular. Coisa que é impensável há 2 anos atrás. Mini contrato, é absurdo o negócio. Facilidade. Onde é que você tem conta? Banco? Não, que você falou, eu tenho conta em Cayman. Ilhas Cayman. Tá. Não sabia que eu tinha. Abri uma conta em banco de aplicativo, ele me abriu a conta no Brasil, uma conta lá também. Meu nome. E a movimentação de recurso livre entre as contas? Livre. No celular, você compra dólar, vende dólar e só paga o IOF. Ele tem spread bonitinho, estreitinho. Não é jacaré que nem os bancos de rede. Nossa, que isso? E quando eu morava no Reino Unido, eu tinha isso pelo HSBC. Eu usava o Global Transfer deles, mandava do computador, tinha pipi, mandava dinheiro. E pegava uma taxa de câmbio ótima, cara, ótima, porque também não tinha spread em cima, tá? Que o HSBC estava super interessado na época em justamente facilitar esse tipo de movimentação. A única obrigação é que a conta, claro, fosse no HSBC lá fora e no HSBC aqui dentro. Né? Então era um clique, que facilitava muito. Então, isso é o que forma, tá? Assim, ao longo do tempo. A gente acaba tendo uma abertura financeira, que o Luiz acabou de exemplificar, grande, com taxa de juros alta, todo mundo vinha investir no Brasil, né? E aí vai se desenvolvendo o mercado derivativo justamente para tentar minimizar o risco cambial. É claro que ele também vira um imenso mercado de especulação, né? Então, eu conto essa história no texto que eu acabei de colocar no chat para vocês aqui, tá? É um texto que eu publiquei com um amigo que é economista-chefe da Arazu, tá? E ele chama Rafael Leão, está fazendo doutorado na GV, e eu não sei quando a gente publicou, deixa eu só ver aqui, 24 de abril, tá? E o título do artigo é A disparada do dólar, o capital estrangeiro está fugindo do Brasil e talvez ele não volte mais. O que justifica muito porque a nossa taxa de câmbio está tão resistente aí. E aí a gente explica alguns dos motivos, tudo bem? E lança, tá, uma hipótese aí sobre o investimento nos cisnes verdes, o green investment, tudo bem? Os fundos que levam a questão ambiental em consideração. Diogo, sobre isso, que daí eu vou para a pergunta do Diego. Tá tranquilo? Beleza? Então, Diego, bem, eu acho que generalizadamente, tá, à direita e à esquerda, as pessoas estão criticando o Banco Central por não ter aumentado a taxa de juros, e eu acho que o Banco Central está absolutamente correto em não subir a taxa de juros. Mas e o dólar? E o dólar? Tá? Bem, o mandato do Banco Central é para perseguir uma meta de inflação, tá? Uma meta de inflação que está muito abaixo da uma inflação efetiva que está muito abaixo da meta. Mas com a taxa de juros no patamar em que está, o dólar está indo embora do Brasil, ou pelo menos não está voltando, agora ele está indo embora, tá? Semana passada ele não estava voltando, e isso faz com que a inflação, sobretudo em alimentos e outras coisas que são cotadas em preço internacional, ou seja, preço em dólar, seja uma inflação mais elevada. Isso afeta imediatamente as pessoas mais pobres. Tá? Sim, verdade, só que se a gente subir a taxa de juros agora para controlar o dólar, a gente mata a economia brasileira. E aí, tá, além de as pessoas que hoje estão recebendo daqui a pouco eu vou brincar contigo, Luana. As pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, ou as que estão ainda empregadas, tá, vão perder o emprego. Aquelas que estão recebendo auxílio emergencial, se agora, tá, a taxa Selic subisse, a taxa Selic remunera
40% da dívida pública. Né? Se a taxa Selic sobe, o custo da dívida pública vai subir. Hoje, o custo da dívida pública está em 3,7%, justamente porque ela é muito colada na Selic e a Selic está baixa. Se o custo da dívida subir, tenho certeza, o ritmo de endividamento do governo vai ter que diminuir. Tá? E se o ritmo de endividamento do governo diminuir, como é que ele vai pagar o auxílio emergencial? Ele não vai, porque ele está pagando via endividamento, que é o que resta numa crise como essa. Tá? Então, quando as pessoas acusam, de certa forma, né, que a taxa de câmbio está corroendo a renda das pessoas, elas estão certas. Mas talvez seja o preço que tenha que ser pago nesse instante para que as pessoas tenham renda. E é isso que eu acho que muito colega meu não está entendendo. Tá? A gente pode olhar por outro caminho. A taxa de longo prazo no Brasil tá pagando alguma coisa em torno de 7,5%, não me lembro do dado preciso, mas estava ali circundando entre 8 e 7. Essa taxa longa significa o juro cobrado sobre os títulos que são usados pelo Tesouro Nacional para se financiar. Esse juro está bem acima do juro médio internacional. Né? Esse juro está remunerando bem quem quiser ganhar dinheiro no Brasil. Esse juro embute sobre título público, que é muito fácil de vocês comprarem e revenderem se necessário for. Vocês entram no aplicativo do Tesouro Direto e revendem. O que eu estou dizendo com isso? O título público tem pouquíssima insegurança. Ele tem muita liquidez, o governo brasileiro é bom pagador, e está pagando, como eu acabei de falar, lá na ponta longa, nos títulos do Tesouro Nacional, que são de longo prazo, está pagando 7% de juro. Isso dá um ganho em relação à média internacional, que é muito bom. Logo, não é preciso efetivamente subir a taxa do Banco Central, que é a taxa de curto prazo, para que a gente atraia dólar. Tudo bem? Grande parte do dólar que entra no Brasil hoje para comprar dívida pública está em NTN-B, que é uma taxa do Tesouro de longo prazo. Nos modelos que a gente vê em Macroeconomia 2, é a taxa de juros do Banco Central que atrai dólar o tempo todo. Na economia não é bem assim, tudo bem? Na economia, claro que o investidor internacional vai se distribuir sobre vários ativos. Estou dizendo que ele não consegue, via fundo, chegar em compromissado, que é o que paga 2%? Consegue, é óbvio. Tudo bem? Agora, também não adianta nada a gente colocar em 2,5%, 3%. Não vai ser essa diferença de 100 pontos base, não vai ser essa diferença de 1 ponto percentual que vai trazer o capital estrangeiro efetivamente para o Brasil, e isso pode ser um custo de oportunidade muito grande para qualquer pessoa que queira fazer qualquer tipo de investimento produtivo nesse instante, que seja comprar um carro para dirigir como Uber, tudo bem? Então, eu vi a Luana comentando agora há pouco que meu dinheirinho todo na Selic. Luana, que bom que a Selic está em 2%, porque isso talvez te motive a fazer alguma outra coisa com o seu recurso. Se ele sair de 2% e for para 4%, você nunca vai pensar em fazer outra coisa, ainda mais no meio dessa crise que a gente está vivendo, com o seu dinheiro, com o seu dinheirinho. Eu entendo, professor. Mas é que o meu é dinheirinho mesmo, então não dá para fazer outra coisa. Eu não vou empregar ninguém se eu abrir um negócio, não vai. Mas de dinheirinhos em dinheirinhos assim, a gente impacta a economia de alguma forma, né? Então, e outra coisa, né? A gente falou sobre isso na aula passada, conversei com o Luiz sobre isso também. A taxa de juros do Banco Central, né, é a primeira remuneração de qualquer coisa que se faça no sistema financeiro. Tudo bem? Quando o banco precisa rentabilizar os seus ativos para pagar um custo de passivo, se ele parte de uma taxa de juros, por exemplo, muito mais elevada, o estímulo que ele vai ter para poder rentabilizar, comprando, por exemplo, debênture privada, emprestando para outras pessoas, diminui. Tudo bem?
porque ele vai imediatamente, por exemplo, ganhar em transações com o Banco Central, vamos voltar lá para 2015, 14%. É claro que isso sobe o custo do passivo também do banco, tá? Mas, basicamente, isso se estimula, de alguma forma, que o banco incorra para comprar, por exemplo, debêntures privadas, outras formas de dívida privada, que talvez vão estimular investimento produtivo, porque ninguém está pegando debênture para manter dinheiro no bolso. Está vendendo debênture para manter dinheiro no bolso. Né? Então, o que o tesoureiro Roberto Campos Neto está falando? E ele está fazendo isso porque ele foi, durante muito tempo, tá, tesoureiro do Santander. Então, é super pragmático. O que ele está falando para o mercado? Se virem, corram risco para rentabilizar seus ativos e pagar seu custo de passivo. A economia precisa disso. Não existe no Brasil, tá? Tanto que o mercado financeiro, o Luiz sabe bem disso, tanto que o mercado financeiro chama, tá, o Banco Central de viúva, normalmente. Tudo bem? E numa forma super, claro, misógina e absolutamente pejorativa, de quem é que, no final das contas, tá, vai ficar sozinho na história, segurando, tá, as pontas do mercado. Então, Roberto Campos Neto, a gente pode chamar jocosamente, mas para fazer uma metáfora, de camarada. Tudo bem? É o camarada Roberto Campos Neto, porque ele está fazendo uma administração de política monetária que nunca se fez no Brasil. Em toda essa pressão que está sendo feita já há algum tempo para aumentar a taxa de juros, ele está dizendo, nós não aumentaremos e não há razão para que aumentemos. Então, eu estou com ele. E tem setor, professor, que está bombando, hein? Construção civil está impossível comprar qualquer coisa. Eu já fui a 9 lugares, porque eu estou fazendo os trabalhos aí, e não tem nada para entregar, pronta entrega. Absolutamente nada. Saiu hoje o dado, não sei se você acompanhou, emplacamento de betoneira e produção e venda de cimento no Brasil? Explodiu. Explodiu. Tá? A venda de cimento no Brasil, não sei se foi semestre, trimestre, mês, ano, ela tá na alta, assim, máxima de muito tempo. Máxima histórica, e subiu para caramba. Perfil de alumínio não tem. Coisas de construção civil não tem. O banco está pedindo para janeiro, fevereiro para entregar. É isso. Ou seja, isso mostra uma movimentação para o lado real da economia. Tá? E construção civil é o maior ente empregador desse país, é uma tentativa de estímulo. Então, estou com o Roberto Campos Neto. Não abro mão. Estou fechado com o Roberto Campos Neto, estamos juntos. Já falei para vocês, nunca achei que eu fosse defendê-lo, e hoje eu tenho amigos meus que me olham e falam assim, não falem mal do Roberto Campos Neto nos grupos em que o Fábio está, porque senão ele briga. Tá? E eu sempre me lembro do companheiro Meirelles, né, que na crise de 2009, é claro que as proporções são diferentes, mas a taxa de juros brasileira terminou em 8,75. Né? Então, assim, a crise que é comparável internacionalmente é a de 2008, e a nossa taxa de juros estava em 8,75. É óbvio, as condições eram outras. Né? E a partir de 2010, a taxa de juros lá já voltou a subir. Né? Então, isso mostra uma sensibilidade muito maior. Agora, né, o camarada Roberto Campos Neto está virando para o mercado e está falando, olha, querem ganhar dinheiro, então, lá fora? Corra o risco cambial e vai embora. O problema é seu. Tá? Ô, professor, se quiser, diga. Essa que está no Senado de transformar as compromissadas em depósitos voluntários, ele vai abater da dívida pública esse estoque de títulos todos? Todos não. Uma parte vai, tá? Então, os que são usados para compromissada, no caso, né? Mas a compromissada vai continuar existindo, porque a compromissada, ela está em muito, tá? Ela é muito usada por fundos, para compor fundo, porque ela é uma forma de concessão de liquidez, e daquilo também a gente já conversou uma vez, cara, ela é um tipo de título que oferece alguma forma de margem para que fundos e os próprios bancos tenham como oferecer certos colaterais em determinados contratos que fazem. Então, a compromissada não vai acabar, ela não pode acabar, mas pelo menos o Banco Central vai ter uma alternativa, tá, para quando precisar, e sobretudo aí para relacionamento com bancos, para evitar que a dívida imobiliária, por conta das compromissadas, tenha muito impacto quando existir um excesso como agora de liquidez. Então é um instrumento alternativo
que vai fazer com que o ritmo de uso da dívida pública na política monetária diminua, mas as compromissadas não vão desaparecer, tá? Muita gente dizendo que basicamente vai se limpar a compromissada da dívida pública, e não é bem assim, vai restar alguma coisa relevante, e isso daí, eu sei que você não pensa assim, mas eu vou aproveitar o gancho, cara. Tem muita gente da Auditoria Cidadã da Dívida dizendo que o depósito remunerado é um golpe contra o povo brasileiro por causa da redução do uso da dívida, né? Mas não tem nada disso, tá? É só uma troca de forma de fazer, tá? Entendi. Beleza? Vai continuar sendo um passivo do Banco Central, né? Então, vai continuar sendo uma forma de dívida do setor público consolidado, que aí traz Banco Central e Tesouro, mas efetivamente separa um pouco melhor o que é dívida vindo só do fiscal, do que são movimentos do monetário, tá? E isso ajuda na precificação do risco, né, da dívida como um todo, porque a dívida vai ter um movimento não contaminado, ou menos contaminado pelos movimentos de controle da liquidez na economia. Mas vai precisar, porque, como você falou, esses bancos que têm fundo de rede gigantesco, que não estão querendo comprar título público, são toda compromissada, passam todo o caixa deles para compromissada para os próprios bancos. Os bancos fizeram no Banco Central a opção de lastro para botar nos fundos de investimento. Não vai poder fazer um depósito voluntário porque não é caixa, é repasse, né? Deve diminuir. Um pouco, o caixa diminui. O próprio uso da dívida também deve diminuir, mas muito longe de acabar. Assim, as pessoas dizendo que vai ter um limpa de 20% da dívida, que é o tamanho da compromissada, não. Assim, não sei a estimativa, não vi estudos do Banco Central sobre isso, mas certamente o montante compromissada vai continuar super relevante. Super relevante. Entendi. Beleza? Deixa eu conversar sobre a prova com vocês. Tá? Isso é importante. Então, a prova vai ser em dupla, tudo bem? Para quem já fez as minhas avaliações, não tem diferença nenhuma, não tem surpresa nenhuma. Tá? Eu vou dar algum problema para vocês resolverem. E para tentar evitar ao máximo que vocês separem as questões, né, eu faço um vínculo de uma questão com a outra. Quantas questões terá na prova, né? Não sei dizer, ainda não elaborei, eu elaboro a partir das nossas conversas, e claramente vocês vão ter que aplicar o que a gente está conversando aqui desde setembro. Tudo bem? Então, é uma prova super analítica, é problem-based learning, então, assim, é um problema, vocês interpretam esse problema usando o instrumental que nós falamos aqui. Tudo bem? Por que eu dou prova em dupla? Tá? Eu até chego a dar em trio, mas eu acho que trio, talvez agora, na pandemia, a distância, complique mais do que ajude, então, desde do ECE, eu tenho feito em dupla. Porque vocês vão ter que necessariamente trabalhar em grupo na vida de vocês. Não adianta achar que vocês vão lidar sozinhos e virar. Quem quiser pode fazer, mas é um grande desperdício de oportunidade de saber trabalhar em conjunto. E esse é um tipo de atividade que tem muito a ver com uma coisa que vocês reclamam muito, que é, a faculdade não me prepara para a prática. Aqui eu estou preparando vocês para a prática da vida, tudo bem? Então vocês vão ter que resolver um problema de economia como se vocês estivessem dando uma entrevista, né, ou falando na mesa do jantar, uma coisa de economia. A coisa vai estar relacionada, porque a vida é assim, vocês estão dando uma entrevista ou falando uma coisa A, sempre alguém pergunta de uma coisa B. Mas e isso? E isso? Então é isso que eu coloco para vocês lá. E eu tinha deixado a entrega, né, para quarta-feira da semana que vem, tá? Mas eu vou colocar para sexta, daí vocês têm mais tempo para fazer, tudo bem? Vocês têm mais tempo para fazer a avaliação, e eu disponibilizo para vocês até sábado de manhã, mas se eu conseguir fazer antes, eu disponibilizo assim que
elaborar a prova, tá? E a entrega, eu vou abrir uma pasta no Google Drive, e aí eu coloco aquela pasta que vocês podem acessar, beleza? E desse jeito, com essa, eu mando o link para vocês, com o link vocês acessam, vocês carregam para mim a avaliação. É isso, mandem-me a avaliação em Word, eu vou explicar isso tudo, tá? De novo, mas eu já vou deixar claro aqui. Porque aí eu faço revisão de controle de revisão e vocês veem o que foi que eu corrigi. Beleza. Professor, eu estou aproveitando, já vou mandando aqui no grupo do WhatsApp que a gente tem. O pessoal está perguntando se pessoa que é da manhã tem que ser com a manhã e de noite com noite, ou pode ser misturado? Uai, mas essa aula é só de manhã. Eu vou responder isso. E pode colocar o uai também, uai. Se quiser, pode gravar o áudio, eu falo aqui, você coloca. Tô brincando, pode mandar aí. Mas essa aula é só um turno, é só um turno. É. Eu acho que é noturno, né? A gente está no noturno. Professor, uma questão. Em relação aos integrantes, acabou surgindo um ruído nesse grupo do WhatsApp, falando que tinha se formado trios, né? E acabaram formando, a gente acabou formando alguns trios. Eu sou um desse que está em um trio. Isso será um impeditivo? É possível negociar? Ou será restrito a duplas e individual? Eu tinha falado antes que seria em trio? Ou foi por causa do histórico das minhas disciplinas? Acho que é pelo histórico mesmo. Tá. Não tem nenhuma afirmação. É o Path Dependency, né? Eita, o que vocês me aconselham? Bom, se o intuito é trabalhar em grupo, eu não entendo que seja impeditivo trabalhar ali em trio, né? Porque o conceito de grupo será mantido, né? Mas e a coisa da distância, Bruno? Como é que a gente evita que tenha a separação? Como é que a gente promove, de fato, as pessoas trabalhando em trio? Vocês acham que tem problema, que a distância atrapalha isso ou não? Não atrapalha não, porque antes mesmo de a gente estar confinados, a gente já fazia os trabalhos todos pela internet, professor. É? Não, então vai em trio, vai. Vocês me prometem? Vejam que eu estou pedindo maturidade de vocês, é papo aqui reto, hein? Sim, a gente faz grupo no WhatsApp, compartilha docs, essas coisas. Eu já estou em um grupo separado, inclusive, do trio. A gente já montou um grupo em trio, assim. Mas, enfim. Então vai trio. Acho que pode ficar liberado os dois, né, professor? Aí, quem tiver claro. em trio, faz os em trio. Quem não tiver, não precisa. Não consigo, de fato, controlar todas as variáveis, mas o que eu queria, de fato, era que vocês, de fato, trabalhassem, sabe? E aí, acho que a dupla facilitaria a distância desse jeito. No geral, as minhas provas são presenciais, então eu juntava as pessoas ali e ficava vendo quem estava trabalhando ou não. Então, já que tem o ruído e os grupos formados, e vocês me disseram que não tem problema, então pode até trio, tá? Me dou por convencido. Tá ótimo. Tudo bem? Isso daqui porque no fundo, pessoal, entendam, né? Tá gravando e vai ficar gravado para a eternidade isso daqui. Qualquer coisa que vocês, por exemplo, não vocês que estão aqui, mas que alguém aproveite para não fazer e só colocar o nome, o mercado regula essas coisas. Tá? A única esperança a única certeza já nessa altura da vida, né, que eu tenho é que acerca disso o mercado regula. Então a pessoa está se enganando. É igual pagar academia e não ir. Não está enganando a mim. Eu já estou bem, sabe? Já fiz a graduação, já fiz o mestrado, doutorado. Então eu estou resolvido. Eu estou tentando ao máximo fazer com que vocês tenham um caminho profícuo na vida. Então, isso também conta. Né? Ou seja, em bom português, né? O problema é de quem quiser malandrar. Não é meu. Beleza? Beleza. Dúvidas? Vamos lá. A gente ficou sem... Não, professor, acabou a aula. Não, eu ia falar que a gente ficou sem sua historinha do pensamento econômico que você está devendo para a gente. Tá bom. Vocês querem agora ou no começo da próxima aula? Por mim, assim, na próxima, que eu tô
A minha vista está cansada. Tá bom, Luana. Então, no começo da próxima, a nossa próxima aula é daqui a 2 semanas, porque na semana que vem, vocês vão estar fazendo a prova, foi isso que eu pensei. Então, daqui a 2 semanas, aí me lembra no começo de eu falar essa história. Pode ser? Tá bom. Combinado. Então, dúvidas que vocês tiverem, entrem em contato, eu vou encerrar a gravação. Daí vocês entram em contato comigo,